Olha, se você tem dificuldade de emagrecer, vive inchada, com barriga estufada, excesso de gases e até algum problema de constipação, esse vídeo aqui é para você. Eu recebi uma mensagem de uma seguidora onde ela falou o seguinte: Lucas, tudo que eu como me incha, dói minha barriga e me faz ficar estufada. Engraçado que quando eu acordo, minha barriga tá linda, maravilhosa. Agora, quando chega no final do dia, não sei o que acontece, parece que eu tô grávida. E aí ela vem dizendo aqui que tá evitando comer, ela come uma refeição por dia, toma probiótico e não sabe mais o que fazer. Bebe água com limão, não toma açúcar, não bebe refrigerante. E aí relata, né, essa questão do estufamento e, cara, já faz tanta coisa que tá com dificuldade. Talvez você possa ser essa pessoa, né? Você vem fazendo várias coisas que você vê na internet, várias dicas, e você não resolve isso. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu separei vou botar aqui na tela esse estudo, tá? Onde ele fala sobre gases e distensão abdominal. Vou trazer aqui algumas coisas que ele discute no artigo, e eu vou trazer a minha visão e a minha metodologia, que já ajudou mais de milhões não, né? Não cheguei nos milhões, mas milhares de mulheres a resolver esse problema a partir de um único ponto. Se você está chegando aqui agora, já curte esse vídeo, se inscreva no canal, porque eu tenho certeza que se você quer emagrecer, o conteúdo que eu trago aqui vai te ajudar a conquistar esse resultado, vai te ajudar a melhorar a saúde do seu intestino e vai também fazer você perder gordura, perder barriga. Então vamos lá. Bom, o que esse artigo ele traz pra gente, né? Eu vou elencar aqui algumas coisas que eu considero mais importantes e depois a gente vai discutir o tratamento, tá bom? O que você vai fazer para melhorar essa condição. Então vamos lá. Ele vem trazendo aqui 7 coisas que podem influenciar nessa distensão, nesse inchaço e nesse estômago alto. A primeira coisa que ele vem falando aqui é sobre o supercrescimento bacteriano no intestino, também conhecido como SIBO. O que é isso? É quando o intestino ele fica recheado de bactérias. Então, se você não sabe, nosso intestino ele é dividido em duas partes. A parte primária se chama intestino delgado, onde vai ser responsável pela maior parte da digestão dos alimentos e absorção dos nutrientes. E a segunda parte é meio que, vamos botar, eu não gosto de falar o lixão, né? Mas, cara, é onde as fezes vão ser acumuladas, alguns alimentos vão ser fermentados ali, ali ainda tem uma absorção de nutrientes, mas é ali que vai as fezes vai ser eliminado, tá bom? E aqui no intestino grosso, eu falei intestino delgado, eu falei intestino grosso, enfim, intestino grosso é a segunda parte. O intestino grosso é onde existe maior população de bactérias responsáveis por fermentar os alimentos que chegam ali, né? E essa fermentação, ela é benéfica quando existem bactérias boas. No intestino delgado, já não existe tantas bactérias quanto no intestino grosso. E aí, quando você começa a ter um desequilíbrio intestinal, você pode desenvolver a SIBO, que é quando essa população de bactérias que está na segunda parte do intestino, que é o intestino grosso, começa a se deslocar para o intestino delgado. Então, você começa a ter uma proliferação de bactérias em uma região onde não deveria ter tantas assim. E aí você acaba tendo, enfim, uma fermentação exagerada que vai te levar a um inchaço e vai te levar a todo esse desconforto. Essa é a primeira coisa que o artigo traz. A segunda coisa é uma dieta rica em carboidratos fermentáveis. Então, existem alimentos, fontes de carboidratos, que fermentam mais do que outros. E aí, isso pode ser um motivo pelo qual você tem esse tipo de problema. Você está comendo muito carboidrato que é fermentado. A outra questão é a hipersensibilidade visceral. É quando você tem um intestino que é muito sensível, e aí essa sensibilidade faz com que você acabe ficando mais estufada, mais inchada, e aí você tem essa sensação de dilatação. Outra coisa é a obesidade. Então, quando você tem um acúmulo de gordura muito fora do comum, ou então quando você tem um ganho de gordura muito exagerado num curto espaço de tempo, isso altera toda
a questão biológica do seu intestino e conduz você a ter essa sensação de estufamento, essa sensação de inchaço. Constipação é uma outra coisa, então, quando você está constipada, quando as fezes estão lá travadas no teu intestino, elas vão liberando gases, vão liberando toxinas, que vai não só gerando esse estufamento, mas também vai gerando uma inflamação local ali no seu intestino. Disbiose, se você não sabe o que é isso, é o desequilíbrio das bactérias intestinais, é quando você começa a ter uma proliferação maior de bactérias ruins do que bactérias boas. E essas bactérias ruins, quando fermentam os alimentos, elas produzem muito mais gases, muito mais toxinas, que vão afetar, assim como a constipação. Lembra que eu falei para você que existem bactérias lá no intestino grosso que, quando são boas, elas geram benefícios. Agora, quando são ruins, essas bactérias, elas geram prejuízo. E aí a disbiose, que é o desequilíbrio, vai conduzir você a ter esse tipo de problema. E a outra são as comorbidades psicológicas. Então, pessoas que são muito estressadas, depressivas ou ansiosas tendem a ter uma sensação maior de ter essa questão, né, de estufamento, gases e inchaço. E aí, eu vou pegar tudo isso aqui e eu vou trazer para o que eu trabalho, para o que eu defendo, porque eu bato na tecla em todo o vídeo, até porque eu sou especialista nisso e eu acredito, pelo menos até onde eu sei, eu nunca vi ainda nenhum profissional trazendo essa especificidade toda, mas eu sou o primeiro profissional, dentro do que eu conheço, a falar sobre emagrecimento através da saúde intestinal para mulheres. Então, eu desenvolvi uma metodologia que te ajuda a perder gordura, te ajuda a emagrecer, eliminar a barriga através do tratamento do seu intestino. E quando a gente olha para todas essas causas aqui que o estudo nos traz, a gente pode resumir a essa única coisa, que é a saúde intestinal. Veja, quando você tem uma inflamação intestinal, você desenvolve todas essas coisas que ele trouxe. Então, quando a gente fala de SIBO, o que é SIBO? É o supercrescimento de bactérias. Nós através, né, das análises, nós avaliamos que pessoas que têm SIBO são pessoas que estão inflamadas, porque você não consegue ter um desequilíbrio, uma proliferação anormal de bactérias no seu intestino quando você está saudável, porque está tudo em equilíbrio. Então, a inflamação intestinal, em outras palavras, o desequilíbrio das bactérias do seu intestino, elas conduzem você a ter uma inflamação. Quando essa inflamação ela não é tratada e quando ela continua se proliferando, você começa a ter uma alteração em várias outras coisas, como, por exemplo, hipersensibilidade visceral. Então, o intestino inflamado é um intestino que está sensível. É só você parar para lembrar. Quando você corta o seu dedo, aquele corte ele gera uma inflamação e aquela região fica sensível. Fica inchado, vermelho, e se você dá um toque no corte, você sente dor. Por quê? Porque aquilo está inflamado, aquilo está dolorido e sensível, aquela região está sensível. Então é muito natural e comum que se você tem um intestino inflamado, isso vai gerar uma hipersensibilidade. E dependendo daquilo que você come, vai gerar uma irritação. Então, essa dieta rica em alimentos fermentáveis são alimentos que geram uma irritação. Fermenta demais, produz muitos gases no teu intestino. E o intestino que está sensível, ele sente, você tem maior a superfície de contato com o gás, com a produção de substâncias que ali estão sendo geradas, de toxina, ela tem uma maior superfície de contato, uma maior sensibilidade. Você sente isso, muitas das vezes, com dor, ou você sente isso num estufamento, no desconforto. Obesidade. Eu não sei se você sabe, mas quando a gente avalia pessoas obesas e a gente vê o intestino dessa pessoa, é um intestino que está extremamente inflamado. Não só o intestino, mas o corpo. E hoje a gente, através dos estudos, consegue ver que pessoas inflamadas, e aí eu não estou falando de obesos ainda, porque dentro da minha visão, nós primeiro inflamamos, depois a gente se torna obeso. Olha que interessante. Isso é minha visão, tá? Sobre tudo que eu estudo, tudo que eu vejo. Por quê? Porque quando você... E aí a gente vai ter que pegar lá desde da época que você nasceu. Porque tudo começa por lá. Eu vou resumir para você entender esse meu pensamento. Mas a forma que você nasce já vai influenciar nas bactérias do seu intestino.
Então, se você for de cesárea, você vai ter uma população de bactérias. Se você for em parto normal, você vai ter outro tipo de microbiota intestinal, né? Que é o que a gente fala, que são um conjunto de bactérias que populam o seu intestino. Então, hoje os estudos mostram que pessoas que nascem de cesárea, crianças que nascem de cesárea, têm muito mais chance de desenvolverem determinadas condições de saúde piores do que quem nasce de um parto normal. Então, a criança que tem parto normal, ela tem uma população de bactérias maior, mais diversa, e ela tem mais condições de ter uma saúde mais íntegra quando ela se tornar adulta. Só que não para por aí. Porque o que mais vai influenciar não é só como você nasce, mas principalmente como que você se alimenta, como que é os seus hábitos, ou melhor, como que os seus pais, eles vão direcionar os seus hábitos, a sua alimentação. Então eu acredito que a alimentação é o principal fator que vai conduzir você a ter um intestino saudável ou um intestino inflamado, um intestino desequilibrado, e que isso vai influenciar em você ganhar mais peso ou menos peso. Vai fazer você ter uma pior saúde ou uma melhor saúde. Então, a obesidade, ela é um reflexo de vários fatores. Mas, na minha visão, ela começa na alimentação. Ela começa no comportamento alimentar e nos hábitos alimentares que aquela criança ou aquele adulto desenvolve. E isso vai refletindo em toda uma condição na vida. Então, o que eu quero trazer para você com todos esses aspectos é que existe um grande ponto central. Então, tem várias causas, mas quando a gente olha e a gente avalia, o ponto central de todas elas é inflamação intestinal. A gente pode definir que um inchaço abdominal, um estômago alto, um inchaço constante é igual à inflamação intestinal. Se você for fazer uma avaliação, e aí eu vou até fazer o seguinte com você, porque eu sei que você vai falar assim, como que eu sei que eu estou inflamado? Eu vou te falar aqui alguns sintomas, é o que eu faço dentro dos meus atendimentos, tá? Eu sempre faço essa avaliação, tenho aqui tudo anotado para eu nunca esquecer de nada, porque são várias coisas que a gente avalia e que vão conduzir você a ter essa clareza de inflamação ou não. E não tem exame melhor do que esse. Por quê? São os exames que é um exame que avalia os sinais que o seu corpo mesmo está te dando. Então, você tem como avaliar isso através de exame de fezes, não exame de fezes que o médico passa normal, que é o exame de urina e fezes. Existe um outro exame mais avançado, que é mais complexo, mais caro, que você consegue determinar ali através das fezes como que está a tua microbiota, ou seja, como que tá o que tem de bactérias lá no seu intestino. Mas eu gosto de facilitar. Então vamos lá, olha só, se você tem inchaço, gases, diarreia ou constipação, sensibilidade alimentar, ou seja, você come alimentos e vive com esse estufamento, né? Então que a gente pode falar de hipersensibilidade intestinal. Deficiência nutricional, o que é isso? Você faz exame e você avalia lá que o teu ferro está baixo, a vitamina B12 está baixo, a tua vitamina D está baixo, o teu magnésio está baixo, deficiência nutricional, isso já é um sinal que você tem uma alteração intestinal. Se você tem dor crônica, confusão mental, que está ligada ao foco, né? Falta de dificuldade de lembrar das coisas, fadiga mental, problemas de pele, como psoríase, eczema, rosácea, erupções cutâneas. Se você tem muito desejo de comer doce, massa, pão, a farinha branca, se você tem dor de cabeça constante, tem doença autoimune como tireoidite de Hashimoto, artrite reumatoide, lúpus, tem ansiedade ou depressão, vive com resfriado, alergia, infecção, tudo isso são sinais de uma inflamação intestinal. Então, se você agora sabe que você tem uma inflamação, isso já vai apontar para você o tratamento. Como que você vai resolver o inchaço, o estômago alto e os gases, o excesso de gases? Desinflamar o intestino. É basicamente o que esse estudo traz, tá? Ele traz elementos que você tem que resolver. Então ele fala, você tem que resolver constipação, você tem que resolver a questão do supercrescimento bacteriano, você tem que resolver a disbiose, que é o desequilíbrio das bactérias do intestino, você tem que resolver as comorbidades psicológicas. Essas questões que são as causas, ele fala, você tem que tratar disso aqui que você soluciona o problema.
E como nós temos um ponto central que é a inflamação, basta você fazer uma única coisa, desinflamar. Por que eu digo isso? Porque todas as minhas pacientes que desinflamam o intestino, elas resolvem problemas de sobrepeso, que elas conseguem emagrecer aí, quando a gente pega o tratamento, que tem uma duração de 3 meses, elas conseguem emagrecer em torno de 10, 15 quilos, desinflamando o intestino. Elas resolvem essa questão da obesidade. Quando elas desinflamam, elas resolvem a questão da constipação, voltam a fazer cocô todo dia. Elas resolvem o problema de disbiose. Elas resolvem as comorbidades psicológicas. Isso tudo que eu estou falando para você, não se usa remédio. É tudo com um método de desinflamação que a gente utiliza a própria alimentação, recursos 100% naturais para resolver essa inflamação, para desinflamar o intestino. E aí elas falam, Lucas, eu era mega estressada, eu era mega irritada, eu era depressiva ou eu era ansiosa, isso não é mais, não sou mais assim, melhorou consideravelmente. Não preciso mais tomar remédio para ansiedade, não preciso mais ficar tomando laxante. Então eu estou te passando aqui algo que não é um achismo meu, é um método, está validado. Várias mulheres já foram transformadas. Se você for lá no meu Instagram, você vai ver vários resultados de mulheres, vários depoimentos. Inclusive, aconselho você, peço para você me seguir lá no Instagram, lucasrajão.nutri. Então, a partir do momento que você desinflama, o que você está fazendo? Você está tratando a disbiose, que é um dos pontos principais. Porque a inflamação intestinal, ela vem do desequilíbrio das bactérias. Começa por aqui. É quando você passa a ter mais bactérias ruins do que boas. Essas bactérias ruins, elas vão comendo. Eu gosto de falar essa palavra comendo, porque fica mais fácil para você entender e imaginar isso acontecendo. Mas elas vão inflamando, machucando o teu intestino. E aí, você inflama. É basicamente isso a inflamação. É um intestino que está machucado. Um intestino que está recheado de bactérias ruins, poucas bactérias boas. Então, quando você desinflama, você trata essa disbiose, você resolve o problema de constipação, você melhora o teu processo digestivo, que também influencia muito nos aspectos de inchaço, estômago alto e gases. Você consegue baixar peso, então você diminui a inflamação do teu corpo. Você melhora as comorbidades psicológicas, porque o intestino é um dos órgãos responsáveis por liberar substâncias químicas no cérebro que te deixam no bem-estar, que te deixam numa sensação de relaxamento. Então, quando você tem problemas psicológicos com relação à ansiedade e depressão, você olha para a saúde do teu intestino, é bem provável que você esteja inflamada, porque existe uma ligação entre intestino-cérebro e cérebro-intestino. Então, isso também vai ser resolvido. A hipersensibilidade intestinal vai sumir, porque você desinflama, você melhora o aspecto desse órgão, e você, se tiver o supercrescimento bacteriano, ao desinflamar, você vai eliminar essas bactérias. Por quê? Dentro da minha metodologia, o primeiro passo do processo de desinflamação é eliminar aquilo que te inflama. É eliminar as bactérias ruins do seu intestino. Então, se você tem um hipercrescimento, um supercrescimento de bactérias, isso vai ser eliminado. Então, você resolve isso também. Então, o tratamento é esse, é desinflamar. Desinflamar o intestino. O que eu vou passar aqui para você são elementos que você já pode colocar em prática. Isso faz parte da minha metodologia. Eu precisaria aqui de, 3 horas, 4 horas para te explicar cada etapa do método, cada estratégia do meu método, para que você conseguisse entender e começar a aplicar. Mas eu não tenho esse tempo. E o meu objetivo aqui não é explicar a minha metodologia. Se você quiser que eu faça esse tratamento com você de uma forma personalizada, de uma forma individual, de uma forma acompanhada, eu tenho o meu programa, que é desinflamação, é o método o DDR intestinal, onde a gente vai aplicar tudo isso junto. Se você quiser, aqui embaixo tem um link para você entrar em contato com a minha equipe, saber mais sobre o meu programa e a gente fazer esse agendamento e começar esse tratamento de desinflamação. Tá bom? Mas, se você começar a aplicar isso aqui, essas 1, 2, 3, 4, 5 coisas que eu te falar, você já vai ver uma melhora absurda nesses problemas. Eu tenho certeza que isso vai sumir. Lembrando, isso aqui não vai desinflamar por completo o seu intestino, porque a gente precisa de 3 etapas, a gente precisa aplicar estratégias. Uma delas, essas 5 aqui estão dentro desse todo do método, mas você só vai tratar uma parte.
que é um problema específico, é um problema que faz parte de um grande problema, que é a inflamação. Então vamos lá, ó. Eu quero que você preste atenção no que eu vou te falar agora. Pegue um papel, pegue uma caneta para você começar a colocar em prática isso que eu vou te falar. A gente vai fazer agora a gente vai começar um processo de conduta comportamental e aí a gente vai falar de alimentação para que você comece a melhorar esses sintomas de inchaço abdominal, gases estomacal. Primeiro, você vai... Eu vou botar um tempo aqui para ficar mais fácil de você conseguir ter uma mensuração do quanto tempo você vai fazer isso. Você vai fazer o seguinte, por 10 dias, porque em 10 dias você vai ver o resultado, você vai ver que realmente funciona. Depois você resolve se você continua ou não. 10 dias você vai se desafiar a restringir todos os alimentos que estão te inflamando. Alimentos que inflamam são alimentos que alimentam as bactérias que engordam, as bactérias ruins. Alimentos que inflamam deixam o teu intestino mais inflamado, mais sensível e faz com que você tenha dificuldade de melhorar esses problemas. Então você vai restringir. Quais são esses alimentos, Lucas? Açúcar, açúcar branco, fritura, álcool, produtos industrializados. Isso aqui é um dos piores, produtos industrializados, porque ali tem química, ali tem açúcar, ali tem gordura, tem tudo junto, é uma bomba aquilo ali. Produtos industrializados, mais o que? Carne vermelha, e aí é o que eu estou falando de excesso. Eu sempre oriento a meus pacientes a estar comendo carne vermelha no máximo 2 vezes por semana nesse processo de desinflamação. Então você pode aplicar isso aqui. Glúten, lactose. Então, se eu fosse você, por 10 dias eu tirava esses dois para garantir que isso aqui não está te inflamando. Porque tem pessoas que não conseguem digerir bem esses dois elementos, que é o glúten e a lactose, e aí acabam se irritando, né? Acaba irritando o intestino e inflamando. Por quê? Porque o intestino está tão ruim que ele não consegue lidar com essas substâncias. Então, se eu fosse você, eu seguia essa orientação para você ter certeza que você está tirando tudo que teria um potencial de te inflamar. Primeiro passo é esse. Segundo passo, eliminar alimentos problemáticos. O que é isso? Alimentos que você come e te geram estufamento, gases e mal-estar. E aqui é um ponto de atenção, porque muitas pacientes, quando eu pergunto quais são os alimentos que te geram estufamento? Poucas sabem me falar. Aí eu tenho que começar a fazer um trabalho, né, de lembrar, um trabalho de trazer aqui elementos para elas lembrarem. Mas vou te dar um exemplo. Feijão. Para mim, feijão não funciona. Eu sei que eu posso fazer o que for com feijão. Posso botar vinagre, posso botar o feijão de molho por 48 horas. Não dá certo. Eu tenho uma sensibilidade ao feijão. Não me dou bem com o feijão. E eu não como feijão por causa disso. Por quê? Quando eu como, eu fico estufado, eu fico com gases. Esse estufamento, esses gases, eles são um reflexo de uma digestão daquele alimento que não é boa. O meu corpo, ele não se dá bem com esse alimento. Eu posso ignorar e comer. Só que, o que está por trás desse sinal? A informação que o seu corpo está passando é que esse alimento ele não é bom para você. Ou seja, você não consegue ter uma boa aceitação. E quando você não tem uma boa aceitação, aquilo gera uma irritação, um estresse. E isso, no longo prazo, pode te prejudicar. Sem contar o desconforto que você fica. Então, imagina você dentro de uma casa, dentro de um ambiente, com uma pessoa que você não se dá bem. Agora, imagina você com essa pessoa durante um mês. Você acha que vai dar bom ou você acha que vai dar ruim? É basicamente a mesma coisa com os alimentos. Então, o seu corpo, ele fala com você. Por isso que eu disse que a melhor avaliação, o melhor exame que você pode fazer com você mesmo para saber como que você está, é avaliando os sinais que o seu corpo está te dando, os sintomas que você está tendo. Porque isso são reações que você está tendo perante aquilo que você está fazendo. E aí o corpo está falando para você, olha o seguinte, isso aqui, essa dor de cabeça, essa psoríase, esse cabelo caindo, essa constipação é um problema que está acontecendo. Olhe para isso, tem algo de errado. E quando você consegue ter essa sensibilidade de identificar os sinais e começar a encontrar qual é o problema e solucionar, você vai começar a ter uma vida muito melhor, uma saúde muito melhor, uma qualidade muito melhor, qualidade de vida melhor. Então, comece a identificar. Se você não sabe, comece a reparar. Comeu o alimento, comeu lá, teu almoço. Como que você se sente depois? Meia hora depois. Você levanta da mesa com a barriga estufada? Tem algum alimento ali que é um alimento problemático para você.
Então você tem que evitar esse alimento. Evita por 10 dias. Você vai ver que você vai melhorar muito nisso. Você vai levantar da mesa depois que você tira aquele alimento e você não vai mais sentir isso. Depois de 10 dias, você volta a comer e vê se vai mudar alguma coisa. Se você não estiver mais sentindo nada quando você comer de novo, é sinal que você melhorou a sua inflamação. Tá tudo bem. Agora, se você voltar a comer e sentir, talvez esse alimento ele não seja bom. Como eu falei, isso aqui não vai desinflamar por completo o seu intestino, então eu não posso falar para você que você, de fato, não tem uma aceitação, porque às vezes você ainda pode estar inflamado, você melhorou um pouco, mas ainda tem uma inflamação e talvez ainda não seja suficiente para você voltar a comer todos os alimentos que hoje você não está tendo uma boa aceitação. Então, a eliminação de alimentos problemáticos. Segundo passo. Terceiro passo, controlar as quantidades do que você come. Isso é uma falha muito grande que existe e é normal porque a gente não foi doutrinado, mas você tem que entender que a quantidade que você come, ela vai ter uma influência direta em como o seu intestino vai reagir àquilo. Então, se você come uma porção muito grande, você vai ter um reflexo sobre aquilo. A sua digestão vai ser mais difícil. Se o seu intestino está inflamado, aquela quantidade exagerada vai conduzir você a ter um estresse muito maior. O seu intestino não vai conseguir... Ele já não dá conta de digerir de forma eficiente o pouco, imagina muito. Então, tomar cuidado com isso. Tomar cuidado com o oposto. Porque, geralmente, como essa paciente aqui falou, eu nem como muito, eu só como uma refeição por dia. Comer uma refeição por dia é a pior coisa que você pode fazer. Inclusive, eu vou entrar nesse elemento aqui que eu trabalho dentro do meu método, que é você ter uma frequência alimentar padronizada ao longo do dia, que eu defendo que são 5 refeições. Por quê? 5 refeições vai permitir que você coma porções menores, dividido ao longo do dia, gerando uma nutrição maior. Gerando uma nutrição maior, você consegue ter um potencial anti-inflamatório muito mais eficiente. Você consegue melhorar e regular o relógio do seu intestino, facilitando você de ir ao banheiro sem precisar tomar laxante. Enfim, tem vários benefícios. Não é o nosso assunto de hoje. Se você quiser, eu posso fazer um vídeo falando só sobre 5 refeições. Se quiser, comenta aqui para eu saber se é interessante para você falar sobre frequência alimentar. Mas ficar muitas horas sem comer é a pior coisa que você pode fazer quando você está nesse estado inflamado. Então, voltando, controle das quantidades. Quando você tem um controle sobre as quantidades, e você pode fazer isso como? Através das medidas caseiras e pesando os alimentos. Eu sempre oriento os meus pacientes a estar pesando, porque ao pesar eu trago assertividade. Quem não pesa, entra no relativo. Se você não controla o dinheiro que você ganha e o dinheiro que você gasta, você entra em dívida. E aí você também não consegue ter um direcionamento do que você quer fazer na tua vida financeira. A alimentação é a mesma coisa. Se você quer ter uma melhora na tua saúde intestinal, se você quer emagrecer, isso é importante. Então comece a criar o hábito de controlar o que você come. De preferência de pesar o que você come. Então, controle do alimento é essencial para melhorar essa questão do estômago alto, excesso de gases e inchaço abdominal. Ajuda digestiva. Existem alimentos que possuem substâncias que ajudam na tua digestão. Eu não sei se você já ouviu falar nisso, mas o abacaxi e o mamão e o kiwi, eles são digestíveis. Ou seja, eles possuem substâncias que quando você come esse alimento e quando ele está lá conjunto com vários outros, as enzimas, né, a gente chama isso de enzimas digestivas, são substâncias que tem no alimento. Elas ajudam a digestão. Então isso pode te facilitar a ter uma melhor digestão nas principais refeições. É uma estratégia que eu utilizo. Eu sempre coloco ou um abacaxi ou um kiwi no almoço e no jantar para ajudar na digestão. No café da manhã eu gosto de utilizar o mamão, que já até ajuda ali na parte laxativa, porque o mamão também é laxativo. Então essa aqui é uma outra estratégia que você pode utilizar. A implementação de uma ajuda digestiva através dos alimentos digestíveis. Mulher, 5 orientações aqui para você. Aplique essas orientações. Se não conseguir colocar todas de uma vez só, começa com as que você colocar. Eliminação dos alimentos inflamatórios, eliminação dos alimentos problemáticos. Aqui já vai ser de grande valia para você começar a melhorar. Agora, se você quer intensificar, controle as quantidades, coloque abacaxi, kiwi ou mamão nas principais refeições e evite ficar longas horas sem comer.
Introduza as 5 refeições e você vai perceber que tudo isso que você está sentindo hoje vai começar a diminuir, você vai melhorar a tua qualidade de vida, vai conseguir perder peso e vai ter uma melhora na tua saúde intestinal. Se você quiser ter a minha ajuda para aplicar a minha metodologia que vai desinflamar o seu intestino, te ajudar a emagrecer, perder barriga e melhorar a tua saúde, o link aqui da minha consulta está aqui embaixo. É só você clicar, entre em contato com a minha equipe que vai te explicar todo o programa, valores, a gente agenda a nossa consulta e vai ser um prazer poder te ajudar nessa jornada, nesse único método que foi criado para você, mulher, que quer emagrecer de uma forma diferente, que está cansada de fazer coisas que não funcionam, gastar rios de dinheiro com coisas que fazem você entrar no efeito sanfona e não ter saúde. Eu vou te mostrar como que a saúde do seu intestino é a única e a melhor solução para você conseguir perder barriga, melhorar a tua saúde e conseguir chegar no peso que você quer.